governança, do próprio termo, vem da ideia de direcionar, governar, conduzir. Não é? Governança é um termo que é usado no âmbito das organizações com mais do que uma conotação. Mas as duas que eu vou mencionar têm a ver com essa ideia de conduzir. A primeira é quando a gente fala de governança em termos do tipo de relação que existe entre os atores dentro de uma organização. Nesse sentido, costuma-se dizer que eu posso ter modos de governança na forma de mercado, modos de governança contratuais, modos de governança de integração vertical. Mas o termo governança também é utilizado como governança corporativa, que aí tem uma visão levemente distinta, também enraizada no termo de direcionar, que tem a ver com boas práticas de gestão dentro das organizações, no sentido de resolver conflitos de objetivos, por vezes, que colidam entre acionistas ou mesmo dentro da estrutura da empresa, entre diferentes níveis hierárquicos dentro da organização. Seja de uma maneira ou outra, governança acaba se resumindo a mecanismos de condução, de levar as organizações para o rumo desejado. Pois bem, é o que exatamente que eu comentei. Já aí, utilizando a literatura focalizada naquilo que a gente chama da nova economia institucional, um dos autores importantes, o Oliver Williamson, que foi prêmio Nobel de Economia, ele trouxe justamente à tona essa ideia dos modos de governança que são caracterizados nesse espectro entre, numa ponta, os modos de governança integrados, ou seja, a grande empresa que ela abriga todas as funções que ela precisa para executar a sua função de produzir. Na outra ponta, nós temos o modo de governança via mercado. Esse seria uma situação na qual os atores que estão envolvidos na produção são totalmente independentes e vão interagir externamente na forma do mercado, fazendo as trocas movidos pelo sistema de preços. Entre um extremo e outro está o mundo real. E o mundo real é o mundo dos contratos, das relações entre os atores, pautadas por acordos, que podem ser formais, podem ser informais, mas não deixam de ser acordos, promessas, são as formas contratuais. Nesse espectro que se situam os chamados modos de governança. Pois bem, aí ainda ancorado na própria teoria, a ciência veio de uma das ideias que o Williamson avançou, e ele diz assim, olha, depende das características das transações e depende também das instituições que envolvem determinada atividade, você poderá ter um alinhamento, que ele chamou de alinhamento eficiente, entre as características das transações e o modo de governança. Então, existe na teoria algumas características que sugerem que o modo hierárquico, ou seja, a integração vertical, seja mais eficiente. E existem características, por outro lado, que levam ao alinhamento eficiente ser menos integrado, mais com uma cara de mercado. Não é? Então, essa é a ideia fundamental de toda a literatura desenvolvida por esse autor, mas também por, eu diria, nos últimos 30 anos, foi se consolidando uma literatura que ajuda a compreender
quando que você adota uma ou outra forma de governança? Eu diria que justamente por isso, porque você deseja avançar de forma eficiente. Muitas vezes você identifica certas situações nas quais você vê uma forma de governança anômala. Deixa eu dar nome aos bois. Você vê uma empresa que ela de repente tem um avião próprio. E você olha aquilo e fala, puxa vida, mas essa empresa atua numa determinada produção e a exigência que precisam dos seus executivos pode ser plenamente suprida pela compra de passagens no avião de carreira. Por que ela tem o avião próprio? Por que ela internalizou essa atividade? Então, muitas vezes, o agente externo, o consultor, por exemplo, olha e fala, opa, aqui parece que o alinhamento não está batendo, vamos dar uma olhadinha nisso um pouco mais em detalhe. E você pode descobrir coisas interessantes, por exemplo, tem um avião porque isso satisfaz aos interesses de algum diretor, mas não da empresa. Opa, então aí você tem um desalinhamento em termos de eficiência. É nesse sentido que essa literatura nos interessa enquanto estudiosos do que a gente chama de economia das organizações. Tem um cunho prático muito interessante, além de um cunho, de um uso acadêmico. Eu diria que nas últimas décadas, eu e meus alunos temos desenvolvido pesquisas utilizando essa literatura no mundo do agro, do alimento, né, estudando justamente essas relações. Sem dúvida. Eu sempre prefiro utilizar o termo subcontratação. Sim, você pode ter você pode ter a possibilidade de subcontratar uma ou mais atividades, mantendo o controle. Essa é a ideia fundamental. O que você deseja é atingir um objetivo de produzir um bem ou serviço a um custo controlável, dentro de limites que você estabelece, e você pode fazer isso tanto internamente como fazer de forma externa. Ah, mas eu não posso depender do mercado para determinado suprimento. Perfeito. Será que você pode depender de um contrato com um agente especializado que vai ter também interesse em supri-lo desse bem ou serviço? Então, sim, a ideia da subcontratação, que a gente chama também de terceirização, vem daí. Né? Nem tudo pode ser subcontratado, ou nem tudo deve ser subcontratado. Você pode ter uma subcontratação e descobrir depois que aquilo não funciona, porque você tem que ter controles mais firmes, mais fortes. Um pouco a ideia que está por trás é a ideia da coordenação. Se você tem um processo que sofre choques externos o tempo todo, que a todo momento você tem que reorientar, talvez seja um indício que é melhor você ter uma estrutura mais hierarquizada, porque você tem o poder de decisão mais próximo. E o contrário também acontece. Então, sim, subcontratação, terceirização, pode ser olhada sob essa ótica. É justamente o nome que se deu à literatura, a teoria desenvolvida pelo Oliver Williamson para estudar esse tema. Por que chamou de custo de transação? Na verdade, antecede ao Williamson, tem a ver com a contribuição do professor Ronald Coase, que nos anos 30 ele traz essa ideia, lembrando que, além dos custos de produção, que são aqueles custos que a teoria econômica está acostumada a lidar, existe outro tipo de custo, que é o custo associado à realização da troca, ao monitoramento da troca, ao monitoramento
após a realização da transação. Por exemplo, você pode comprar um bem ou um serviço e depois descobrir que os atributos não são aqueles que você desejava. Então, quer dizer, eu tenho que me empenhar, criar alguns mecanismos de governança adequados para controlar custos de transação. O conceito de custo de transação ganhou várias definições. Um deles é o custo de conduzir a atividade econômica, as trocas na economia. Um outro autor, o professor Yoram Barzel, que eu tive o prazer de trazer aqui para o Brasil alguns anos atrás, ele define como sendo custo de transação é o custo de proteger direitos de propriedade. Por exemplo, quando você faz uma compra, que o vendedor te convence a comprar determinados atributos num bem, que você não observa. Quando você vai consumir esse bem, você descobre que não era nada daquilo. Você foi de alguma forma expropriado de um valor, por isso que o conceito de direito de propriedade, no sentido mais amplo do termo, aparece. Isso representa um custo de transação. Ou seja, o mercado puro nesse tipo de troca não funciona. É preciso ter mecanismos de controle para ajudar a realização dessas trocas. O custo de transação ele é controlado. O ser humano desenvolveu mecanismos para controlar custo de transação. E esses mecanismos têm a ver com as instituições. E aí vem o trabalho de um outro prêmio Nobel. Eu já mencionei dois. Oliver Williamson, Ronald Coase. Douglas North é o terceiro prêmio Nobel importante nessa abordagem. O Douglas North focaliza o mundo das instituições, das regras do jogo. Então você tem sociedades, países, que desenvolvem instituições que são promotoras das trocas, promotoras do mercado. Essas instituições positivas vão gerar desenvolvimento econômico. Essa é a tese do Douglas North. Por outro lado, você pode ter instituições perversas que não funcionam, que não ajudam a proteger o direito de propriedade, que aumentam o custo de transação. Então, as instituições elas existem para controlar custo de transação. Então, quando você fala de um judiciário bem estruturado, que resolva os problemas eventuais que acontecem no âmbito comercial, você tem aí instituições promotoras dos mercados, promotoras do desenvolvimento econômico, facilitadoras. Digamos, então, por exemplo, no mundo ligado ao alimento, ao agro, o Brasil até poucas décadas não tinha uma lei de proteção de cultivares na agricultura. Então você não tinha incentivos para as empresas produzirem uma tecnologia na forma de semente, porque elas não poderiam se beneficiar daquele resultado. Seria capturado por outros interessados. Então as empresas não vinham para cá, para o Brasil, ou vinham de forma muito limitada. No momento em que o marco legal da Lei de Proteção de Cultivares foi instalado, empresas do mundo todo olharam o mercado de forma positiva e passaram a trazer tecnologia de sua propriedade para vender no Brasil. Só dou assim um exemplo que mostra a importância das instituições para controlar os custos de transação. No Brasil, costuma-se dizer que nós temos um elevado custo Brasil. Alguns autores olharam isso de forma bem focalizada. Qual é o custo de você recuperar um crédito? Qual é o custo para você obter um direito de abrir um negócio? Qual é o custo associado à corrupção? Qual é o custo associado a você transacionar entre o cidadão e o Estado? Por exemplo, o acesso à saúde pública
É uma transação entre o setor, entre o cidadão e o Estado. E você pode ter filas enormes para tentar obter um serviço. Todos esses aspectos representam custos de transação. Sem dúvida, instituições menos desenvolvidas vão ter um impacto negativo no funcionamento das empresas. Da sociedade como um todo, não só de empresas, entidades, organizações civis, todos sofrem quando você não tem regras do jogo bem estabelecidas. Bom, quando se entra no detalhe das trocas, deixa eu dar um passo atrás primeiro. Eu diria o seguinte: as firmas são vistas dentro dessa abordagem como formas contratuais complexas. Diferentemente da teoria econômica tradicional, na nova economia institucional e principalmente na economia do estudo de transação, se observa, se entende a firma como um nexo de contratos. Essa foi a ideia trazida pelo professor Ronald Coase. O que é a firma como um nexo de contratos? Uma série de agentes especializados que transacionam entre si para produzir determinado bem ou serviço. Cada transação é uma unidade, é uma troca, e, portanto, ela deve ser conhecida, identificada. Cada transação vai ter uma forma de governança mais eficiente, como eu já mencionei. Então, no conjunto de transações que uma firma tem que fazer para produzir um determinado bem, ela pode escolher, pelas características da transação, fazer sozinha uma parte, subcontratar outras. Por isso é importante conhecer o detalhe das transações. Coordenação e governança, nesse sentido, tem um paralelismo muito forte, né? Coordenar também significa você conduzir, mas principalmente atividades que são disjuntas ou no espaço ou no tempo e que algum agente tem que colocá-las de forma coesa. No mundo do agro, os sistemas agroindustriais são formados por agentes especializados e têm que passar por alguma forma de coordenação. E essa coordenação, quanto mais exigente o sistema, essa coordenação tem que corresponder a essas exigências. Exemplo, se você deseja produzir um produto orgânico, o consumidor lá na ponta, ele não está vendo o produtor na outra ponta. Você tem que ter mecanismos facilitadores da coordenação para garantir que aquele produto que chega no consumidor seja um produto orgânico. Então, nesse sentido, mecanismos de coordenação que vão utilizar de certificações, por exemplo, aparecem como uma forma de facilitadora da realização dessas transações. As transações não são independentes, elas são interdependentes. Algumas vezes elas se coordenam sem a nossa intervenção. Os mercados funcionam. Muitas vezes elas precisam de alguma forma de intervenção para que possam se realizar. Coordenação, então, vem associado a essa intervenção dos agentes que estão cooperando para gerar valor em um bem ou um serviço. Eu não apontaria diferenças. Nesse sentido que nós estamos falando, elas caminham de forma muito uníssona. Talvez o termo governança seja mais usado no âmbito da literatura desse de economia de transação para designar a escolha entre mercado e hierarquia ou arranjos contratuais complexos, que é onde
reside, vamos dizer, o maior vigor dos estudos hoje, focalizam exatamente essas formas complexas. Coordenação já talvez seja mais utilizado no âmbito dos estudos agroindustriais quando se fala nos sistemas produtivos, que é um conceito que vai um pouco além da cadeia produtiva, né? Mas pensemos na cadeia produtiva e, para funcionar, exige mecanismos, por vezes, bastante detalhados de coordenação. Os sistemas agroindustriais, eles têm defasagens no espaço. Você tem hoje um produto que é produzido, um insumo agrícola é produzido num país, formulado em outro, consumido em outro, que vai gerar um produto, soja, produzida no Mato Grosso, processada em São Paulo e consumida eventualmente na Europa para produzir um suíno que vai ser exportado para a China. Ou seja, os sistemas agroindustriais, eles estão defasados no espaço e também no tempo. E daí a relevância desses mecanismos de governança e coordenação de sistemas agroindustriais. São muitos, né? A resposta talvez pudesse ser facilitada quando a gente olha um sistema agroindustrial em particular. Mas, de um modo geral, não só os sistemas agroindustriais, instituições mais bem estruturadas, mais bem desenvolvidas, por exemplo, instituições associadas, instituições legais, nossa infraestrutura de leis e da sua implementação, seriam por si só uma primeira dificuldade muito grande que toda a economia enfrenta, e, é claro, aí dentro também os sistemas agroindustriais. Mas há outros, não é? Os sistemas agroindustriais, eles enfrentam desafios no âmbito da coordenação. Por exemplo, podemos imaginar que a coordenação para resolver os problemas de desconexão espacial, que tem a ver com logística, implicam na necessidade de infraestrutura logística, que o país descuidou-se desde sempre, né? E hoje ainda pagamos um preço elevado, embora tenhamos aqui, na segunda década do milênio, avançado bastante. Mas nós temos outras questões, por exemplo, que aí implica na defasagem no tempo. A pesquisa agrícola, ela está na base do sucesso do agro brasileiro. E nós estamos sofrendo uma descontinuidade muito séria na pesquisa agrícola. E nós só vamos sentir o resultado lá na frente, num tempo futuro. Então, são exemplos de desafios que nós temos que lidar.